The most important thing to me these days, family. Mine, yours. Então aqui, o que que o personagem está dizendo? Aqui no filme O Preço de um Resgate, Mel Gibson, nesse personagem dele aqui, ele está dizendo the most important thing, a coisa mais importante, to me, para mim, these days. Esses dias. A coisa mais importante para mim esses dias, família. Então é isso que ele quis dizer. A família é a coisa mais importante para ele nesses dias. Aí depois tem um ponto aqui, e a minha observação para vocês é isso aqui. Mine, e depois yours. O que significa isso aqui? Porque em português não existe um equivalente. Não existe na gramática, a gente não coloca um mine e um yours para significar o que significa em inglês. Vou mostrar para você que é isso aqui. No contexto, ele está dizendo que a coisa em questão mais importante para ele é uma família. Aí depois ele coloca mine.yours. Mas o que é que significa esse mine? Mine, no caso, é my e algo em questão, e um X da questão. E o que é esse X? Você só sabe no contexto. Nesse contexto aqui é family. Então é como se o mine ele fosse um jeito mais rápido de falar. Você está encurtando. Porque aqui, ó, essa frase dele é the most important thing to me these days. A coisa mais importante para mim esses dias, family, família. Aí depois ele colocaria my family, your family. É isso que ele falaria aqui. Ele completaria essa frase dizendo my family, especificando qual é a coisa mais importante para mim, my family, e também your family, sua família. Mas para não ter que fazer isso, para não ter que colocar, para não ficar grande assim, de certa forma para economizar a fala, digamos assim, né? Ele, em vez de escrever aqui my family, simplesmente bota esse mine, que vai significar my, que é meu, é o possessivo, meu, e o X da questão, o que tiver no contexto. E o X da questão é family. Então aqui vai ficar o quê? A coisa mais importante para mim esses dias. Família. A minha família e a sua família. Ou seja, a minha e a sua. Em inglês você não pode simplesmente botar my e yours. Your. Tem que botar my desse jeito, mine, que vai significar o my com o complemento X, que é o que tiver no contexto. E your seria a mesma coisa. O your, yours, esse Szinho aqui, né? Tá sendo o quê? É o your mais o X da questão, que nesse caso é family. Então é isso que significa. Escute aqui de novo. The most important thing to me these days, family. Mine, yours. Espero que tenha dado para distinguir essa pronúncia aqui. Mine, mine, não é mine. Você não vai colocar um i, você não vai falar forte aqui. Você tem que ser bem suave. Mine, yours. The most important thing to me these days, family. Mine, yours. Was that guy mad at you upstairs? Escuta essa fala aqui de novo. Was that guy mad at you upstairs? Eu sei que talvez só escutando esse áudio fica um pouco difícil, porque a voz dele não está tão forte. Mas olhando a legenda, eu acho que você consegue. Se você tiver um nível já intermediário de inglês, fica mais fácil de distinguir que ele falou exatamente isso. Was that guy mad at you upstairs? Ou um pouco mais rápido. Was that guy mad at you upstairs? Veja só aqui. Was that guy mad at you upstairs? Uma coisa que eu quero observar é que esse mad aqui tá se referindo a uma raiva. O que tá dizendo exatamente essa frase? Deixa eu dizer primeiro. Was that guy, was that guy, estava aquele cara, guy é homem, cara, é como a gente falaria um cara, mais ou menos. Isso também tem outra para cara, mas eu não vou falar aqui para não confundir. Mas was that guy, estava aquele cara mad, com raiva, mad at you, com raiva de você, upstairs, lá em cima. Então a gente entende que ele, nessa cena aqui do filme O Preço de um Resgate, você vê que eles estão aqui num quarto, o pai e filho, mas como ele está falando de upstairs, provavelmente aqui é o andar inferior, né? Eles estão embaixo, eles estão downstairs. Então aqui deixa eu só me referir isso aqui para você saber exatamente.
upstairs. E mais embaixo fica downstairs. Então, up tem a ver com em cima e down para baixo, né? Então, upstairs, downstairs. Se você mora numa casa, num apartamento que tem 2 andares, o andar de cima vai ser um upstairs e o de baixo vai ser um downstairs. Aí, outra coisa que eu quero observar aqui é o fato de que ele vai usar isso aqui. Ó. Estava aquele cara com raiva de você, é mad at. Você vai usar esse at you. Então, mad, com raiva, at you. Então, seria aqui, ó. Mad. Quando você usa esse mad, M-A-D, esse mad aqui, vai dizer que uma pessoa está com raiva de outra. Se você se chateou com alguém, não gostou de alguma coisa, tá de mal com uma pessoa, você pode dizer, ó, você está mad, assim mesmo, mad, at a pessoa. Você não está com. Então a pessoa diz assim, você está com raiva dele, porque o com, você não, aí em português você fala que você está com raiva de alguém, não é? Ou com alguém. Só que em inglês você não vai usar with, que significa com, nem o of, que significa de. Você tem que usar esse at. Então você está, you are, você está com raiva. Se você disser, eu estou com raiva de alguém, por exemplo. Eu vou dizer, I am mad at, seja lá o que for, a situação ou a pessoa. Você nunca está com raiva de alguém, no sentido de of, aqui é, I am mad of. Se você faz isso, eu estou com raiva vou colocar someone, de uma pessoa aqui. Quando você vê isso escrito, veja que interessante, aqui eu sei distinguir, vendo uma frase dessa, I am mad of someone. Se você escreve isso, e eu estou lendo isso aqui, eu estou conversando com alguém online, de repente escrevendo, e você escreve isso para mim, bom, primeiro, eu sei que você não é uma pessoa analfabeta em inglês, você não é iletrado, você não é basicão, não, porque você tem uma noção para chegar a esse ponto de saber construir uma frase dizendo I am, eu sou, mad, então você entende que mad é raiva, a gente sabe usar o to be, eu sei que você não é iletrado no inglês, só que ao mesmo tempo eu sei que você não é tão fluente assim, porque você está pensando em português, porque pensando em português você escreveria assim, I am mad of someone, mas pensando em inglês, se você já for fluente, você vai descobrir que não é esse of. Você não pode ficar com raiva de alguém, você fica com raiva at someone. Não é of nem with, é at. I am mad at someone. Então isso é uma coisa que você tem que entender que é assim que funciona no inglês, é assim que se pensa em inglês. Você está com raiva at. At tem uma conotação de local. Então é como se você estivesse canalizando sua raiva naquele local. Então nunca é de alguém ou com alguém, é no local. Então fica aqui. Was that guy mad at you upstairs? Was that guy mad at you upstairs? Toca mais uma vez para você pegar. Was that guy mad at you upstairs? Have you seen Sean? No. Kate, are you alright? Okay. Aqui já é uma cena quando acontece o pior, né? Aqui é a mãe procurando o filho que foi sequestrado e tal. E aí eu achei interessante destacar que ela tá na multidão procurando. O nome do filho dela aqui é Sean. Se escreve assim, mas a pronúncia é Sean, que é o nome dele. E ela pergunta, Have you seen? Have you seen? Ou seja, você viu, tem você visto, você viu Sean? É isso que ela perguntou. E tem 2 formas de você fazer isso aqui. Ó. Eu quero observar para você que ela disse Have you seen Sean? Mas você poderia muito bem colocar Did you see Sean? Então tem 2 formas de você dizer essa mesma coisa. Você pode dizer Have you seen Sean? Aqui está usando particípio. E aqui é um passado normal, bem simples. Mas que dá na mesma. A questão é que quando você não está, digamos assim, num corriqueiro, você está só sabendo, né? Você viu ele, você viu tal pessoa, o que você faz? Você pode simplesmente dizer Have you seen? Tem você visto, você viu Sean? É melhor do que esse, porque esse aqui você usaria mais se você estivesse especificando. Ei, did you see Sean, por exemplo, last night, ontem à noite? Ou did you see Sean today? Quando você especifica today ou yesterday, que é ontem, você usaria mais o did you.
Quando você não está especificando, seria mais normal usar esse aqui, ó, esse have you seen. E é só... E na prática você pode intercalar muitos outros. Isso aqui é só uma ideia que eu estou dando para mostrar que tem essas duas formas de você dizer a mesma coisa aqui. O que aconteceu? Ela está simplesmente procurando o filho. Aí quer saber, have you seen? Você viu Sean? E ela vai responder aqui, no, não. Aí depois ela percebe que a mãe está preocupada. Aí Kate, que é o nome dela, né? Kate, are you alright? Are you, está você alright? Ou seja, está bem? Are you alright? Você está bem? Have you seen Sean? No. Kate, are you alright? Okay. De novo. Have you seen Sean? No. Kate, are you alright? Okay. Yeah, he said Tom gave him $250,000 for a sweetheart deal with the union. E aqui você vai ver essa cena do preço de um resgate. Aqui é o personagem de Mel Gibson, que é a esposa dele. E esse cara aqui no meio é um agente do FBI, que está ajudando no sequestro do filho dele, né? Ajudando a resolver esse caso. E aqui essa fala que você ouviu foi a esposa de Mel Gibson no filme. E ela disse isso tudo aqui. Eu separei isso por algumas coisas-chave que eu quero mostrar para você aqui. Disse assim, he said, ele disse, Tom é ele, é o personagem daqui. He said Tom gave him, deu para ele disse que Tom deu para ele a quarter. Isso aqui é a quarter, ou a quarter, você fala a quarter of $1 million. Por quê? Of $1 million. Eu gosto de pegar isso aqui porque of a million é um jeito muito normal de se falar em inglês americano, você dizer assim, $1/4 de $1 milhão. O que é $1/4 de $1 milhão? É 250, né? 250k, né? Que é 250 mil. $250 mil é $1/4 de $1 milhão. Isso é uma coisa que dificilmente você falaria em português. $1/4 de $1 milhão. Não, você falaria 250 mil. Mas isso é uma coisa que você tem que acostumar quando você for ouvir um filme e de repente conversar com alguém em inglês, que é normal que eles usem esses termos assim. Porque você usaria, veja só, $1/4 você não usa, mas uma metade você usa. Por exemplo, em vez de dizer $1 milhão, é normal que você diga $meio milhão. Porque do jeito que a gente fala português, é normal usar $meio milhão para significar 500 mil. Mas não é normal usar $1/4 de $1 milhão para significar 250k. Mas em inglês é mais normal usar esse quarto aqui, $1/4 of $1 million, para dizer o 250k. Aí, continuando essa fala, vai dizer aqui, for a sweetheart deal. O que é isso aqui? Isso aqui é um sweetheart deal. E eu vou admitir que nem eu sabia aqui o que era isso. Sweetheart deal. Isso aqui eu aprendi com esse filme, praticamente. Porque deal é um trato, né? Um contrato que você está fazendo com alguém. Vamos fazer um trato? É assim, assim, é um deal. Mas esse tal de sweetheart tem a ver com alguma coisa que você faz que vai que geralmente em secreto, ninguém está sabendo disso aí, é debaixo do pano, que vai beneficiar uma parcela de pessoas e trazer desvantagem ou prejuízo para uma maioria. Então isso seria um sweetheart deal, porque aqui ele está lidando com algum problema, se não me engano no contexto do filme, ele é um chefe de uma multinacional e está tendo problema com trabalhadores, então ele estava querendo fazer alguma coisa, parece que ia ter uma greve. Só vendo o filme para lembrar exatamente. Mas eu sei que ele disse esse sweetheart deal, eu escutei isso aqui, sweetheart deal, e eu não sabia o que era. Eu sei o que é um deal, mas não sei o que significaria isso. Aí é aquela coisa, você pode simplesmente pegar, sim, você que está aprendendo inglês já está avançado, você está em nível de fazer isso, de pegar de ouvir isso, seu ouvido apurado, reconheceu sweetheart deal, você pega isso, copia e vai no Google, bota lá e vê o que acontece, vê qual é a resposta que dá. Aí me deu que foi isso, foi algum trato feito em secreto, debaixo do pano, que vai favorecer algumas pessoas e prejudicar várias outras. E aí ele vai fazer isso. Então, complementando aqui, ela está dizendo aqui que essa pessoa em questão, he said, ele disse que Tom deu a ele $1/4 de $1 milhão por um trato secreto, aí, sweetheart deal,
with the union. E aqui é uma outra palavra-chave, só para complementar exatamente isso, para entrar no seu vocabulário. O que é union? Você vê isso aqui. É exatamente isso aqui. Agora, union, se você tiver um inglês básico, assim, acho que é até intuitivo, que é o quê? É uma união. A gente pode usar union para significar uma união. Simplesmente isso. É uma união dessa pessoa com essa pessoa. Uma união disso com aquilo. Seja lá o que for. Pessoas estão se unindo. Pode ser uma union, né? Uma união. Mas aqui, nesse contexto, union tem um outro significado. Aqui significa o quê? Um sindicato. Sabia? Nada a ver, né? Você pensa saber o quê? Como seria sindicato em inglês? Você já parou para pensar como seria? E a pessoa diz, seria syndicate? Não. Um sindicato em inglês é uma union. Exatamente isso aqui é. Union. Então, o que ele disse? Aqui ela vai falar. Ele disse que Tom gave him $250,000. Tom deu $250 milhão for a sweetheart deal, por um trato secreto, obscuro aí, with the union, com o sindicato. Ele fez o quê? Uma coisa secreta, errada, para favorecer algumas pessoas e prejudicar outras. Vamos ver se você escuta isso tudo aqui na fala. Yeah, he said Tom gave him $250,000 for a sweetheart deal with the union. De novo. Yeah, he said Tom gave him $250,000 for a sweetheart deal with the union. Então, as palavras-chave que eu queria que você pegasse aqui é a ideia de chamar 250 mil como um quarto de $1 milhão, a quarter of a million, e também entender o que é union, que é um sindicato. E também tem esse sweetheart deal, mas isso aqui é só... Aqui já é um vocabulário mais chique. Isso aqui eu admito que nem eu sabia até assistir esse filme. Nunca tinha nem ouvido esse sweetheart deal. A gente sabe o que é deal, mas sweetheart acabou criando um contexto diferente aqui. Yeah, he said Tom gave him $250,000 for a sweetheart deal with the union. The whole world now knows my son, Sean Mullen, was kidnapped for ransom 3 days ago. Aí aqui está uma cena onde ele teve o filho sequestrado e ele está agora na televisão falando para várias pessoas sobre o ocorrido. Aqui ele está num estúdio de televisão, aqui atrás você vê o filho dele, né, que foi sequestrado no filme. E eu separei essa cena, essa fala, exatamente para lhe dar esse vocabulário aqui. Caso você não já tenha, se você não souber exatamente o que significa, esse kidnapped, isso aqui é. Um sequestro é um kidnap, que é isso aqui, Kidnap, sozinho já é a palavra sequestro. Agora, tá com ED no final, porque você sabe, se você sabe um pouco de passado, você entende que esse ED é para significar passado. E aqui é um exemplo que o P ele é duplicado, porque às vezes, antes, você não pode botar o ED aqui à toa. Tem alguns exemplos em inglês que o verbo precisa duplicar a última letra e acaba ganhando esse outro P aqui, que não existia antes, e depois vem o ED. É um caso de kidnap. Então, a palavra aqui é kidnap. Kidnapped for ransom. Cara, essa palavra ransom aqui que tem esse R. Lembrando que esse R em inglês é pronunciado um pouco diferente do que você está acostumado em português. Se você olha essa palavra em português aqui, você poderia errar e dizer que é um ransom, achando que esse R fala com R igual ao português, ransom, que na verdade não é assim, é um ransom. Então você puxa assim esse R para R, assim, ransom. E o que significa esse ransom? Significa um resgate. Então, kidnapped, ou seja, kidnapped, foi sequestrado, para ransom, resgate. Então ele está dizendo que o filho dele foi sequestrado para resgate 3 dias atrás. Daqui, 3 days ago. Então a frase toda é ele dizendo isso, mas eu separei isso só para lhe mostrar como ouvir e entender esse vocabulário aqui, que pode ser novo para você. De repente você não conhecia isso, de repente você está estudando inglês e ainda não sabia disso, que é um kidnapped for ransom, para resgate. Então é isso que ele vai dizer. The whole world now knows my son, Sean Mullen, was kidnapped for ransom 3 days ago.
Ou seja, o mundo inteiro agora sabe que meu filho, Sean Mullen, foi sequestrado para resgate 3 dias atrás. É isso que ele fala. The whole world now knows my son, Sean Mullen, was kidnapped for ransom 3 days ago. The whole world now knows my son, Sean Mullen, was kidnapped for ransom 3 days ago. David, I need you to contact Don Campbell at WNYW. Aí o que ele está dizendo aqui? Esse personagem do filme O Preço de um Resgate, de Mel Gibson, ele está dizendo aqui, está ligando com uma pessoa que trabalha para ele, e aí ele está dizendo assim, David, é o nome dele, David, eu preciso, eu preciso que você, de você, I need you, preciso você, to contact, para contactar, entrar em contato, I need you to contact, eu preciso que você entre, viu como em inglês a gente não pode traduzir palavra por palavra exatamente por isso. A gente entende a ideia de cada uma dessa frase aqui, né? Cada palavra. Mas veja aqui, I need you to contact. É muito mais fácil olhar para esse todo. I need you to contact e dizer que significa eu preciso que você contacte, entre em contato. Com quem? Don Campbell, que é uma pessoa aí que ele está tentando falar. Don Campbell é WNYW. Aí aqui, entra aqui, quando você for assistir filme em inglês e estiver tentando distinguir o que está sendo falado, é importante, eu sei que é uma coisa tão básica, mas que você cheque se você é bom de alfabeto. Cheque se você reconhece todo o alfabeto. Eu sei que é muito simples você saber o A, B, C, né? Os ABCs bem no início, então é muito simples, não é? Mesmo que não fale inglês, você pode saber até cantarolar o iniciozinho de A, B, C, D, E. Mas tem umas aqui que podem ficar mais difíceis, como essa aqui, um W, aqui é um W. A pronúncia disso aqui é W. Aí tem N, que é N, que não confundir com M, que é M, né? Isso aqui é um N, e depois tem o Y, que é um Y, e depois o W de novo. Então, ele vai falar, se você estivesse falando em português, você falaria rápido aqui, isso aqui é um WNYW. Mas em inglês eles também vão falar rápido. Então você tem que acostumar o ouvido com as letras do alfabeto e saber que isso aqui é um WNYW. E é o que ele fala aqui. Eu quero ver se você distingue isso no áudio que eu estou tocando aqui. Ver se você pega exatamente, pelo menos esse finalzinho do WNYW. David, I need you to contact Don Campbell at WNYW. É WNYW. De novo, para ver se você pega agora. David, I need you to contact Don Campbell at WNYW. Because no ransom will ever be paid for my son. Not one dime, not one penny. Aí aqui eu separei essa fala para lhe mostrar exatamente o final aqui, ó. Quando ele diz aqui, ó. Aqui é o pai explicando que ele teve o filho sequestrado. O filme, né? No Mel Gibson teve o filho dele aqui sequestrado. E existe um resgate para pagar, que o sequestrador disse que ele tem que pagar. Aí ele foi na televisão e resolveu dizer exatamente isso. Because no ransom, porque nenhum resgate will ever be paid, será jamais pago for my son, por meu filho. Aí, tá, até aí tudo bem, nenhum resgate será pago por meu filho, não tem muito mistério no inglês. Porém, nessa parte aqui, quando ele diz, not one dime. Aqui é porque aqui mostra uma coisa que o americano tem muito, ele dá nomes para as moedas. Imagine você que tem moeda de, dificilmente você vai ter de 1 centavo, moeda de 1 centavo de real é difícil de encontrar, então nem está em circulação, eu acredito. Mas você deve ter uma moeda de 10 centavos, de 5 centavos, de 25 centavos, 50 centavos, R$1. Você não tem nome específico para essas moedas. Você simplesmente chama de 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, por aí vai. Em inglês existem nomes, os americanos dão nomes para as moedas. Então quando você vê aqui isso aqui é um dime, isso aqui, a pronúncia disso é dime, significa uma moeda de 10 centavos, certo? Então, quando ele está dizendo aqui,
não vou pagar nenhum resgate para meu filho. Aí depois ele diz assim, not one dime, ou seja, nem uma moeda de 10 centavos. É isso que ele está dizendo. Imagine que essa palavra inteira aqui, dime, significa tudo isso, moeda de 10 centavos. Então, nem 10, ele está dizendo aqui, nem 10 centavos. Então, isso aqui tudo podia ser substituído por cents. Aqui, eu botaria assim, not 10 cents. Nem 10 centavos, not 10 cents. Mas em vez disso, ele preferiu colocar not one dime. Então esse 1 aqui não se refere a 1 centavo, não é o dinheiro, aqui é one o quê? Dime. E esse dime todo significa moeda de 10 centavos. Então é isso que ele está dizendo, que não vai pagar nem uma moeda de 10 centavos. E depois ele complementa e diz not one penny. Penny é o nome que é dado para uma moeda de 1 centavo. Então, o nome de uma moeda de 10 centavos é dime e o nome de uma moeda de 1 centavo é penny. Because no ransom will ever be paid for my son. Not one dime, not one penny. Because no ransom will ever be paid for my son. Not one dime, not one penny. You return my son. Alive, uninjured. I'll withdraw the bounty. Aí aqui, continuando numa cena que ele está falando na televisão, ele está aqui dizendo que não vai pagar resgate pelo filho dele. No filme O Preço de um Resgate, Mel Gibson está dizendo aqui, olha, meu filho foi sequestrado, o sequestrador pediu 2 milhões de dólares como resgate e ele está dizendo que não vai pagar esse dinheiro. E aí ele está dizendo para o sequestrador na televisão, que ele não está encontrando. Aqui eu separei essa cena para mostrar que é esse cara aqui. É o sequestrador no filme, mas eles estão separados. Aqui ele está assistindo que isso aqui está sendo numa televisão. Está falando na televisão. Então o sequestrador está vendo ele, mas ele não está vendo o sequestrador, é claro. Aí aqui ele diz aqui, que você ouviu nessa fala, é You return my son. Você retorna meu filho, me devolve, return, aqui, né? Significa ao pé da letra retorno, mas o que a gente entende que é o que? É devolução, me devolva, você me devolve meu filho, alive, isso aqui significa vivo, ele tem que estar vivo, alive, uninjured. Esse injured, esse injured aqui que você está vendo, então só para separar aqui para você, né? Estou dizendo em português como seria a pronúncia desse injured aqui, que em inglês é injured. Significa é uma lesão, um machucado. Quando você vê um jogador de futebol está lesionado, aí ele está injured. É um injury, ele está injured. Então o que é que ele está dizendo aqui? Eu quero meu filho alive, vivo, e uninjured. Quer dizer, sem lesão, sem machucado. Aí ele completa e diz ao. Esse aqui é com apóstrofo. Aqui é. Esse apóstrofo LL é a mesma coisa que I will. I will, que significa eu vou, ou eu irei, algo no futuro. I will, I'll withdraw. O que é esse withdraw? É fazer uma retirada. É o que? Ele vai retirar alguma coisa. Porque no filme, na cena, um pouco antes disso aqui, é porque eu não estou tocando a cena por completo. Mas ele vai dizer que não vai pagar resgate. Ele não está mais afim de pagar resgate pelo filho dele. Pelo contrário, ele pegou esse dinheiro e disse assim, esse dinheiro que seria do resgate, eu vou pagar para qualquer pessoa que pegar o sequestrador do meu filho. Ou seja, a pessoa que sequestrou o filho dele agora, se ela for pega, ele vai dar o pai do menino vai dar o dinheiro como recompensa pela cabeça do cara. Deu para entender? Então assim, ele está dizendo, olha, qualquer pessoa que descobrir onde está meu filho, se vocês pegarem o sequestrador, eu ofereço um dinheiro. Então, isso é um bounty. Esse aqui é um bounty, que significa o quê? Em inglês, é uma palavra que eu não sei exatamente um equivalente em português, mas é uma coisa que você daria, tipo assim, como uma recompensa por alguém que está foragido da lei. Existe até uma coisa em inglês que os americanos fazem isso assim, quando você está com um mandato de prisão e a polícia não te pegou ainda, é como se eles dissessem assim, olha, esse cara está fora da lei, é um procurado.
ele tem um mandato de prisão, mas a polícia não pegou ainda. E se for uma pessoa muito perigosa, pode existir um bounty pela cabeça daquela pessoa. Então, se aquela pessoa for capturada, a pessoa que capturou recebe uma recompensa em dinheiro por ter pego aquele bandido, entendeu? O bandido está aí, foragido, ninguém sabe onde está. Aí a polícia pode dizer, por exemplo, olha, essa pessoa está aqui, aí mostra a foto dela, ela é procurada. Existe uma recompensa pela cabeça dessa pessoa. Se você encontrar, se você der pistas para onde essa pessoa está e a gente prender ele, você recebe uma recompensa. Esse tipo de recompensa por prender alguém que é foragido, que é um criminoso, é um bounty. É isso aqui, essa palavra, um bounty. Aí o que ele está dizendo aqui? I'll withdraw, eu vou retirar o bounty, a recompensa. Ele está dizendo, olha, está dizendo para o sequestrador, se você devolver meu filho, você devolve meu filho vivo, sem lesão, eu vou retirar o bounty, vou retirar essa recompensa pela sua cabeça. Basta você fazer isso. Então é isso, algumas palavras aqui chave que para quem é iniciante dificilmente você é familiar. Se você começou pouco tempo no inglês, você não vai saber o que é um bounty e não vai saber o que é esse withdraw. Se withdraw é fazer uma retirada. Também, só complementando isso, é como se você vai no banco, você pode ir no banco e você tem muito dinheiro ali, você só quer fazer uma retirada, né? Quero tirar dinheiro da minha conta. Você está fazendo um withdraw, você está retirando. É nesse sentido aqui, o que é se retirar. Então eu vou tocar mais uma vez, sei que foi uma explicação, pode ter sido meio confusa, foi tanta coisa aqui dentro de apenas uma frase. Espero que tenha dado para você entender aí isso tudo que eu falei. E eu vou tocar aqui para você tentar reconhecer no ouvido a frase por completo aqui. You return my son, alive, uninjured. I'll withdraw the bounty. De novo. You return my son, alive, uninjured. I'll withdraw the bounty. And I'm raising the reward. I'm raising it by $2 million. Aí o que acontece aqui nessa cena do filme? Do preço de um resgate. O pai, aqui no personagem de Mel Gibson, ele não vai pagar mais resgate pelo filho. Na verdade, o dinheiro que ele pagaria de resgate, ele vai dar como recompensa para qualquer pessoa aí fora que descobrir quem é esse sequestrador, pegar o cara e ajudar a polícia a prender ele. É isso que ele está fazendo. Aí ele foi na televisão aqui para dizer exatamente que ele está continuando a fazer isso e ele está subindo o preço. Está dizendo aqui, olha, and I'm, e eu estou, and, e I'm, esse I apóstrofo M, é o verbo to be, aquela coisa bem básica de I am, eu estou, I'm, raising. Raising tem a ver com subir, tem a ver com levantar, tem a ver com erguer. Então eu estou raising the reward. Isso é uma palavra até meio chata para quem está começando para pronunciar. Isso aqui, ó. Reward. Reward. É uma recompensa. Então ele diz, and I'm raising the reward. Essas palavras, se você está começando no inglês e ainda não consegue pronunciar bem, só com prática para você pegar isso aqui. Que sempre que você vê esse Rzinho aqui, R aqui e aqui, você não vai dizer em português raising. Isso aqui não é raising e aqui não é reward. Então, você sempre puxa o R para R, assim, R. Então é raising. E aqui reward. Reward, que é uma recompensa. Então nessa frase ele está dizendo, and I'm raising the reward. E eu estou erguendo a recompensa, subindo a recompensa. Aí continua aqui. I'm raising it. Eu estou subindo esse it. Se refere ao reward, está continuando aqui. No contexto, dá para entender que esse it significa reward. I'm raising it, estou subindo a recompensa, by $2 million. Por $2 milhões. Ou seja, o valor original, seja ele qual for, subiu por 2 milhões. Ficou 2 milhões mais caro, mais alto. Subiu mais, ergueu em 2 milhões. Então, I'm raising it. Estou erguendo a recompensa by $2 million, por 2 milhões de dólares. É isso que ele está dizendo. And I'm raising the reward. E eu estou subindo a recompensa. I'm raising it by $2 million. Estou subindo ela por 2 milhões de dólares.
É isso que ele falou. Vamos ver se você escuta cada detalhe, cada palavra dessas duas frases aí. Opa, passei sem querer. Vamos, escuta aqui. And I'm raising the reward. I'm raising it by $2 million. De novo. And I'm raising the reward. I'm raising it by $2 million. Yeah, I'm sorry to show up like this. Oh, hell no. Come in. I want to talk to you. Aí aqui, nessa cena de Um Preço de um Resgate, eu destaquei essa pequena conversa aqui entre eles dois, porque ele diz assim, ó, yeah, esse cara daqui vai dizer, yeah, I'm sorry to show up like this. Eu quero destacar para você o que é esse show up. Show up significa aparecer. Show sozinho, só esse show aqui, não necessariamente em brasileiro, em português, vai pensar que pensa muito em show referente à música, show de música. Mas show é um verbo que significa mostrar. Por exemplo, eu estou te mostrando essa cena. Então, em inglês, isso é um show. I'm showing you this. Eu estou mostrando isso para você. Então, show significa mostrar. Mas quando você acrescenta algo no final, você, à medida que for chegando de básico, vai para intermediário, você começa a perceber no inglês que existe muito coisa que a gente chama do tal dos phrasal verbs, ou verbos frasais. Eu não gosto muito de usar essa ideia de decorar as coisas assim, mas eles existem como uma forma de dar um significado um pouco diferente ao verbo. Então, show significa mostrar, mas quando bota show up, é aparecer. Então, ele tá, show up é aparecer. Se eu disser para você assim, ei, eu vou fazer, vai ter um evento aí, vai ter uma festa de aniversário semana que vem, por favor, apareça. Estou te convidando, apareça. Esse apareça é um show up. Então, eu diria assim, show up, dizer, apareça. Então, é isso que ele está dizendo aqui. I'm sorry, me desculpe, to show up, por aparecer like this. Like this significa tipo assim, desse jeito. Porque ele apareceu de supetão, ele não anunciou que ia chegar, ele simplesmente veio e fez uma visita para ele. Aí ele está dizendo, me desculpe por chegar assim, me desculpe por aparecer assim. É isso que ele está dizendo nessa frase. Yeah, I'm sorry to show up like this. I'm sorry to show up like this. Me desculpe por chegar assim. Aí ele diz, hell no. Aqui, hell ao pé da letra significa inferno, mas ele não está dizendo inferno, ele está só, é uma expressão, hell no, não, coisa nenhuma, de jeito nenhum, é tipo isso que ele está dizendo. De jeito nenhum. Come in, é isso que ele diz, come in, entre. I wanna talk to you. Eu wanna, quero, talk to you, falar com você. I wanna talk to you. Eu quero falar com você, é o que ele complementa aqui, né? Então, agora com essa explicação, vamos ver se você consegue, concentrado aí, escutar essa fala aqui, as duas frases aqui. A primeira aqui é esse personagem que está dizendo, e a de baixo vai ser esse outro personagem aqui do Mel Gibson que está dizendo. Yeah, I'm sorry to show up like this. Oh, hell no. Come in. I want to talk to you. De novo. Yeah, I'm sorry to show up like this. Oh, hell no. Come in. I want to talk to you. Sit down, please. Thanks. So is it Jimmy? James? James. O motivo que eu separei essa cena aqui é porque eu achei interessante, é uma coisa que eu acho que muito brasileiro não sabe, essa questão do nome Jimmy e James. Eu vou explicar aqui que só um pouco de contexto. Ele vai, esse aqui é o pai, o filme Preço no Resgate, aqui é o personagem de Mel Gibson que teve o filho sequestrado. E aí ele ia pagar um resgate e tudo mais. Ele acabou não pagando o resgate do filho e acabou dizendo assim, vou dar esse dinheiro como recompensa para alguém que trouxer meu filho de volta. Se você encontrar o criminoso, eu vou dar o dinheiro para você. Acabou sendo uma quantia de 4 milhões de dólares. Aí o que aconteceu? Ele está aqui no escritório dele, na casa dele. Aí esse cara está sentado na frente dele.
E aí ele vai assinar um cheque. Ele é um cara muito rico, multimilionário, e ele tem uma empresa bem grande, assim, e ele tem esse poder. Ele simplesmente escreveu um cheque aqui de 4 milhões de dólares e vai assinar. Então ele está fazendo isso para entregar para esse cara. E aqui é uma conversa bem rápida entre eles, onde esse personagem aqui vai dizer sit down, please. Sit down, please. Ou seja, sente-se, por favor. Aí ele agradece, obrigado, e tanto é que ele está aqui nessa cena que eu estou apontando para você, que ele sentou. Só que aí depois ele vai perguntar, o do Mel Gibson. Essas falas aqui de branco são de Mel Gibson. Quer dizer, assim, então, tipo, o quê? É o quê? Ele está pensando, qual é o nome dele? Agora veja só, ele está em dúvida se o nome dele é Jimmy, James, é isso que ele diz, porque ele vai assinar um cheque. Ele está escrevendo aqui, é um cheque de 4 milhões de dólares, e vai assinar o nome dele, cheque, só que tem que botar o nome da pessoa que está recebendo essa quantia. Aí ele vai e pergunta para ele, sim, seu nome é Jimmy ou é James? Agora, no filme, você vai perceber que todo mundo sabe que o nome dele é Jimmy Shaker. Esse é o nome dele no filme, Jimmy Shaker. Se você assistiu o filme O Preço de um Resgate, você vai perceber que o tempo todo fica claro que o nome dele é Jimmy Shaker. Mas por algum motivo, nessa cena, nessa parte do filme, na hora de assinar, ele sabendo que o nome dele é Jimmy Shaker, ele pergunta, Jimmy James? Aí ele, opa, passei aqui sem querer nas outras cenas, vamos lá. Aí ele vem aqui e pergunta, é Jimmy, é James? Aí ele vai e responde o quê? James. Mesmo você assistindo o filme, sabendo que o filme todo mundo chama ele de Jimmy, mas de repente nessa hora ele fala que é James. Isso é por quê? Porque na verdade, por esquisito que pareça, não é uma coisa, parece que não é tão óbvio, tão intuitivo. Se você não for americano, não fala inglês, se você for um brasileiro que está aprendendo ainda inglês, talvez você não saiba, mas tem muita gente que o nome é James e o apelido disso é Jimmy. O apelido de James fica Jimmy. Então ele queria saber, seu nome mesmo é Jimmy ou é James? É por isso que ele disse, eu boto Jimmy ou boto James no cheque? Porque no cheque tem que ser algo oficial, não vou botar um apelido aqui. Qual é o seu nome mesmo na certidão de nascimento? É James, né? Aí eu disse, já que é James, vou escrever James. Porque é mais intuitivo, eu diria para você, que se você vê um nome como Michael, você sabe que o apelido é Mike, né? Ou se você vê nomes como Johnny, aí vê o apelido John. Mas caso você não sabia disso, é muito normal a pessoa ter um nome James e o apelido é Jimmy. Inclusive, James, se você não souber, James em português significa Tiago. James, de novo, é uma coisa nada a ver, né? Seria assim, é um Tiago. Inclusive, se você abrir na Bíblia, no Novo Testamento, tem lá o livro de Tiago, no Novo Testamento. Se você pegar essa mesma Bíblia em inglês e procurar, cadê o livro de Tiago? Vai ser o livro de James, porque Tiago em inglês é James. James significa exatamente Tiago, o que a gente conhece como Tiago. Vou tocar isso aqui para ver se você escuta a fala deles dois aqui. Sit down, please. Thanks. So is it Jimmy? James? James. Tocar de novo. Sit down, please. Thanks. So is it Jimmy? James? James. Aqui eu estou te mostrando uma cena bem no final do filme O Preço de um Resgate, que dessa vez não tem áudio, não tem fala de ninguém. É simplesmente um print que eu tirei da tela aqui do filme, porque eu achei interessante. Que bem no final do filme vai haver uma transferência de dinheiro. E aqui você vê os personagens estão no banco, e estão lá para fazer a transferência do dinheiro. Aí ele está aqui confirmando, escrevendo aqui que é para transferir para a conta dele. Aí tem aqui os detalhes da conta, account. Essa palavra aqui que você está vendo, account, significa conta. Amount, que é o monte de dinheiro, to be transferred, que é o quê? Para ser transferido, autorização, password, tudo mais. Aí, por que eu separei isso aqui? Por causa do jeito
que tá escrito assim com o ponto e a vírgula, tá bem assim, tá de um jeito que, se você é um brasileiro que nunca saiu do Brasil, tá acostumado com a vida do Brasil, como lidar com dinheiro, você provavelmente não é tão familiar que você enxergue as coisas assim, 4 milhões tá assim, 4,000,000.00, que aqui são centavos. É mais intuitivo para você que você enxergaria 4 milhões assim, 4 pontos, deixa eu botar, deixa um pouquinho maior. Você provavelmente vai enxergar assim, 4.000.000, e para você, na sua cabeça, no seu conhecimento, isso representaria uma quantia de 4 milhões. É isso aí. E aí não precisa botar os centavos, mas se fosse preciso, você colocaria o quê? Uma vírgula, e aí sim, 00 de centavos. Esse é o mais normal que é visto no Brasil. Só que nos Estados Unidos não é assim. Aí isso é uma coisa que vai dar uma confusão na cabeça para quem chega. Eu sei que para mim foi assim também, eu achava muito estranho isso. Isso é uma coisa que eu pensei que eu mesmo nunca iria me acostumar morando nos Estados Unidos, mas rapidinho você se acostuma de tanta repetição, de tanta prática. E ao contrário, como é que seria isso? Como é isso nos Estados Unidos? É 4,000,000.00. Ou seja, isso aqui é 4 milhões, essa parte aqui de vermelho, e o 00 vai ser os centavos. Então é assim que é feito em inglês americano. Nos Estados Unidos é assim. Não sei se vai funcionar assim. Acho que na Inglaterra, países europeus, talvez não seja assim, não tenho certeza. A minha experiência é bem Estados Unidos, mas eu sei que nos Estados Unidos é assim. Você vai colocar a vírgula para separar os milhares e os milhões, e os centavos vai ser com um ponto. Então, por exemplo, se uma coisa, vamos pegar aqui aleatório, uma coisa fosse assim, deixa eu ver aqui, 12,99. A coisa custa 12,99. Aí você compraria isso no Brasil e veria esse preço assim, 12,99. 12,99 em inglês seria o quê? 12,99. Assim. O ponto já está separando para centavos. E aqui a vírgula está separando para centavos. Se fosse, vamos colocar aqui, 10.529,87 centavos. É assim que você veria um preço, por exemplo, sei lá, para comprar um carro e estaria esse preço, 10.529,87 centavos. Como seria esse mesmo preço em português? 10.529,87. É só mudar. Se você quiser saber assim, se você achar complicado quando é milhares e quando é centavos, como é que eu separo isso? É só você dizer assim, o que você achar que é no Brasil, vai ser o contrário, nos Estados Unidos. Onde você está acostumado a botar ponto, bota vírgula, e onde está acostumado a botar vírgula, bota ponto. E é assim que funciona os valores em dinheiro, assim, pensando como funciona nos Estados Unidos.